Oi, meu amor! Oi! E aí, nossa convidada para falar sobre o budismo, porque ela é estudiosa, estuda e conhece uma série de coisas, e é uma das lives que eu estava mais curiosa, porque eu tenho vontade Olha de, só, mais duas, que de responsa! adentrar nesse universo. Ah, Minha, boa noite, seja bem-vinda, meu amor, esse espaço é seu, boa pode começar a se noite, muito apresentar. obrigada. Muito obrigada pelo convite, fiquei bem contente. E para mim ia ser uma alegria poder estar aqui falando um pouquinho, assim, em linhas gerais, né, de como o budismo e a meditação, Hum, basicamente, assim, podem nos ajudar não só nesse momento que a gente está vivendo agora de incerteza, mas para muitas coisas na nossa vida, né? Na nossa vida diária, assim, encontrar o conforto dentro do desconforto, seria, né? E isso para mim, assim, é um dos maiores ensinamentos, assim, que o budismo me trouxe e me traz constantemente, assim. é verdade. E serve para Então, todo momento, né? Para toda a vida. todo momento, para toda a vida e para todas as situações que a gente passa no nosso dia a dia, assim, da vida diária, Uhum. né? Então, é para tudo, basicamente tudo. Sim, é simples, não é complexo e é para tudo. Então, o budismo surgiu na minha vida há uns 20 anos, mais ou menos. Acho que uns 20 anos. Foi assim, há mais de 20 anos eu ouvi falar assim do budismo mais perto de mim. Foi quando começou o movimento em Três Coroas, a Hum. construção do templo. Né? Até eu tenho uma fotinho aqui que eu vou mostrar. Ó, deixa eu botar aqui de Ai, que destaque. lindo! Esse é o templo em Três Coroas. É aqui É no sul, né, o Ana? Shagdu Kadrolin. Então, naquela época, era 96, mais ou menos, foi a primeira vez que eu escutei. Foi a primeira vez que eu fui em Três Coroas, porque lá também é uma cidade turística no sul. E aí eu ouvi falar que estavam construindo um templo budista. E eu fiquei, nossa, que legal, o budismo vai estar mais perto, né? E quem trouxe o budismo da linhagem Vajrayana, Nima, foi esse professor aqui, que é o Olha. Shagdu, que é o Shagdu. Uhum. Então, esse aqui, né, que é o Rinpoche, foi ele que trouxe. Ele veio para o Brasil, né, na verdade, ele veio do Tibete para os Estados Unidos e de lá ele teve alunos brasileiros que trouxeram ele para o Brasil. Primeiro para São Paulo, Rio, e depois ele acabou indo para o Rio Grande do Sul. E lá que começou, né, o movimento de comprar uma terra e de ter Hum. o templo budista lá. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar assim sobre budismo mais perto de mim. Não conhecia ninguém que praticava. Aí alguns anos depois, isso era já 2000, eu ouvi no rádio uma música. E era uma entrevista, era numa rádio que nem tem mais lá em Porto Alegre, que era Ipanema. E nessa rádio eles entrevistavam e tocavam mais música do Sul, assim. E Sim. aí era uma entrevista com uma banda de rock budista. E aquilo me chamou muita atenção. Eu disse, rock budista. E assim, me impactou a mensagem das músicas e a característica da banda, né? Que Hum. hoje o vocalista da banda, o Nenu, é meu amigo pessoal já há muitos anos. E aí, então, o nome da banda é Os The Dharma Lovers. Quem não conhece, Olha, procure eu não o sabia, som. não Eles conhecia. iam vir. O Nenu ia vir cantar aqui agora em abril. Quem sabe depois desse movimento, né? Quando as coisas retornarem, pode ser que ele venha, né? Mas ele viria em abril, agora, né? No início do mês. Então, essa banda, Os The Dharma Lovers, para quem não conhece,
procure, eles têm, a temática deles toda é dos ensinamentos budistas. É uma banda de rock budista. E aí eu vi essa entrevista no rádio, aquilo me impactou e eu fiquei muito interessada. Mas eu gravei assim o nome Dharma Lovers e uma das músicas, eu acho que uma das músicas assim Chamou a atenção, gravou tocou. na mente, chamou a atenção. E o mais engraçado assim que chamou a atenção é que eles estavam lançando um disco, a banda na época era uma dupla, eles estavam lançando um disco e o Nenum entraria num retiro de 2 anos na época. Isso era Hum, 2001. Acho que era 2000 para 2001. E eu fiquei pensando, mas como é que pode, né? Eu digo que, gente, né? Vão lançar disco e vai e entrar agora num no retiro de Retiro 2 dois anos. anos e vai ficar fora e como é que vai ser? Mas aquilo, né, foi algo que me chamou a atenção. Aí, uns 2 anos depois, 2 anos, da 2003, eu estava em Porto Alegre, lá nas férias, e vi uma chamada que ia ter um show dessa banda. Aí o pessoal já deve ter acabado o retiro Do cantor. do cara da banda, do cantor da banda, né? Aí fui eu e uma amiga no tal do show lá no Ocidente. E aí eu fui no show e eles tinham um caderno que tu deixava o nome e o e-mail. Na época era só e-mail, né? Deixava o Uhum. e-mail para eles entrarem em contato. E aí eu sei que eu acabei ficando amiga dele. E através destas músicas e das mensagens que as músicas traziam, que ele escrevia, eu me interessei pelo budismo. Na época onde eu não morava em Porto Alegre, não tinha grupo. Eu, pelo menos, não descobri nenhum lá. Agora tem. Uhum. Tipo, agora. Não sei quanto tempo tem, mas na época que eu morei lá não tinha. Então, quando eu voltei para Porto Alegre, isso em 2005, então eu fui procurar um grupo de meditação. E aí, então, encontrei o grupo de meditação do Shagdu, Uhum. né, lá do Cadrolim, que tem um grupo na cidade, no centro, né, na região central, né, de Porto Alegre, que é o Yeshlin. E aí lá eu comecei a participar. Eu ia uma vez a cada 15 dias, eu comecei a participar, né, dos dias que tinham meditação. Meditação. Sim, porque eles têm dias, né, todos os grupos, né, do budismo, eles têm o dia que é aberto para pessoas que que não têm nenhum Uhum. conhecimento, que estão começando, e tem os dias que são para as pessoas Já que já têm praticam, já. iniciação, que já praticam, que já estão, que já são alunos, digamos assim, Sim. né? Então, tem meditações que são abertas para qualquer pessoa, e tem outras práticas, né? No budismo se chama prática, são práticas que são só para pessoas que participam, que têm um estudo regular e que têm iniciações que eles Sim. chamam, que já participaram de retiros, enfim. É que tem uma caminhada dentro do budismo com um professor. E então lá eu comecei a praticar meditação, foi onde eu conheci a meditação. E no início, assim, foi bem desafiador, Uhum. porque eu nunca havia meditado, para mim era bem difícil, né? Eu comecei com o que todo mundo começa, que é a meditação silenciosa, que é a chamada shamatha, que é a meditação que você senta Fique em e só silêncio. observa, fica em silêncio e observa o fluxo mental, só. E para mim era muito difícil, né? E, e aí eu ia lá uma vez por a cada 15 dias, depois eu comecei a ir uma vez por semana. Quando tinham atividades no sábado de práticas, eu ia também. E às vezes eles faziam o dia inteiro de prática, no final de semana eu ia. Aí eu comecei a conhecer o pessoal de lá, né, Sim. e participar de outras práticas que não eram a silenciosa, porque eles têm também práticas que são de sadhana. Prática de sadhana é quando você lê um texto e tem a recitação de mantras.
né? E aí eu comecei dessa forma. Da meditação silenciosa, um tempo depois, aí eu volta e meia, eu me encontrava com o Nenum, que ficou meu amigo, a gente ficou amigo, né? E aí eu meditava com ele. Então, meditar com alguém, para mim, foi mais fácil Uhum. conseguir, né, conectar com a meditação. Então, eu comecei a fazer as práticas, né, lá uma vez por semana. Aí, volta e meia, né, eu me encontrava com o Nenum, a gente fazia prática também, né? E conversava bastante sobre a temática budista. Aí eu comecei a ler, Uhum. né, sobre budismo, né? Mas a minha caminhada mesmo dentro do budismo, assim, digamos, começou a primeira vez que eu fui a Três Coroas. A minha primeira ida lá foi bem marcante na minha vida. Eu fui para um retiro, foi um retiro de 4 dias e foi uns anos depois, assim, acho que era 2009, isso, já era Sim. 2009. E nesse retiro, a professora que estava Conduzindo. guiando, Hum. conduzindo o retiro, ela foi muito interessante, que foi a primeira coisa que ela falou. Ela é uma americana, eu vou mostrar a foto dela aqui também. Eu acho interessante a gente mostrar os professores, né? Essa aqui, ó. É. Sim, é Essa é tão a linda. Lama Tsering. Linda. É. É Tsering Everest. O Nenum tem uma música que é sobre ela, que me chamava muita atenção. E aí depois eu vim a conhecer ela. Ela é linda. Ela é É linda responsável mesmo. pelo templo. Linda. Ela é responsável pelo templo Ode Shaolin, que pertence ao Chago do Gompa, que fica em São Paulo. Então, se tem alguém aí escutando que é de São Paulo, pode também praticar, pode conhecer o budismo por lá, online agora, porque eles estão com Sim. práticas online. Então, o retiro foi com ela e a primeira coisa que ela falou quando ela começou, ela disse assim: pode ser que muitas coisas que vocês escutem aqui são novas, que vocês nunca tenham Ouvido. encontrado, né, escutado. Pode ser que vocês não entendam nada e você só tem que prestar atenção se o que vocês vão escutar faz algum sentido e chama a atenção de vocês em algum nível. Se vocês mesmo sem entender o que está acontecendo aqui, vocês sentirem que vocês têm que ficar, vocês fiquem. Uhum. Se vocês sentirem que não é para vocês, se vocês entenderem ou não entenderem, mas independente disso, sentirem que não é para ficar, vocês podem levantar, ir embora, ninguém vai perguntar o porquê. Passa lá na secretaria, conversa com eles, ninguém vai perguntar o porquê. Mas se você veio, né, por independente, né, a primeira vez, chegou aqui, não está entendendo nada, mas sente que tem que ficar, fica até o final. E aquilo me marcou muito, porque eu pensei assim, nossa, que legal. Então, me acalmou, porque eu fiquei pensando É. assim, se eu não entender nada, Vai embora. tudo bem, Sim, mas se tá não tudo sentir certo. vontade de ficar, vai embora livre, né? Eu fiquei, os 4 dias foram muito bons, assim, praticar com um grupo foi muito bom para mim, com um grupo grande, porque lá o grupo era mais de 50 pessoas. Eu tava cheio, era mais de 100 pessoas que tinha, era bastante gente. E para mim foi um divisor de águas, aquele contato ali, o primeiro retiro. E a partir dali, então, eu recebi uma iniciação, esse retiro era de, de prática regular, né? E Uhum. aí eu comecei a praticar a sadhana de Tara Vermelha, que é a manifestação feminina do Buda. E eu vou mostrar uma imagem dela, que essa eu não tinha separado, peraí.
Tara Mas Ninha, vermelha é essa depois. aqui. Ah, Essa. mas E depois aí, você vai então, explicar pra gente como é tudo isso, né? Como é que funciona assim. O que eu sim. só para que tem pessoas que não sabem do que se trata, né? Desse caminhar que você está trazendo como a sua história, para que a gente sinta até, porque quando você começou a falar, eu que já pratiquei várias coisas de outros que não era do budismo, mas de outros trabalhos que tem a ver com o interior, né? Com Uhum. autoconhecimento, a vontade que dá é já de ir conhecer, de participar, de me inteirar, de... Eu fico logo curiosa, né? Sabe que eu sou ansiosa, né? É possível porque desde março as práticas estão acontecendo online. Então, Ah, ui, ótimo. caiu aqui o meu, Isso acontece. o Comigo é meu. direto. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, peraí. Ah, ele perdeu A a pressão, ele Renita, eu tá não no sabia que perder tinha som. hoje, Renita, não deu tempo de avisar todo mundo, porque eu sempre coloco no grupo. Ah, mas não foi pro grupo. Não, Eu achei que tinha foi ido. antes, mas não em cima, eu sempre coloco 5 minutos antes. Mas hoje é possível acompanhar as práticas abertas pela internet. Então é só procurar no Instagram, no Facebook, Shagdu Gompa, Hum. e vai aparecer os grupos Como é que se e eles escreve, Ninha? publicam. Acho que eu vou digitar aqui. Posso digitar aqui? Pode. Shagdu Gompa. Ó, Shagdu Gompa. Ah, sim. Aí tanto no Instagram quanto no Facebook vai aparecer vários, né? Aí é só entrar. Tem o de Três Coroas, tem o de Porto Alegre. Os que estão fazendo transmissão é o de Três Coroas, o de Curitiba e o de São Paulo. Tá. Nestes três tem lamas residentes. Então, lama residente tem um professor responsável e aí as práticas são transmitidas, né? Uhum. As práticas As práticas que são abertas, o link ele fica aberto, eles postam o link no Instagram e no Facebook. As que são Sim. fechadas, eles só mandam Para para quem é quem para quem é praticante. praticante. E aí a gente não pode divulgar, porque é Tá. só para o grupo fechado. Mas é possível acompanhar algumas práticas online. E tem várias no YouTube. No Certo. YouTube também tem. A que normalmente é aberta é a de tara vermelha, que é uma prática da dissolução de obstáculos. Ai, que E legal. ela é muito interessante. Ela é bem fácil de fazer, o texto é em português e só a recitação do mantra que é em tibetano, ela é toda em português. E em alguns horários, quando a transmissão, ela tem no YouTube essa prática de tara vermelha, aberta lá, é só Uhum. procurar, é na voz da Lama Sherab, que é uma lama brasileira. Ela tem na voz dela, e, mas ela tem sido transmitida pelo Lama Reading de Curitiba, que é um americano, e ele fala português e espanhol. Então Uhum. ele tem feito essa prática nas três línguas, inglês, português e Ah, espanhol. Então é bem interessante quem tiver interesse sim. de, de Eu vou conhecer, é conhecer. possível. É só procurar no YouTube ou entrar ali no Instagram do Chago do Gompa e que eles postam lá os dias que tem, que é As práticas. transmitido. Que é transmitido. E outras que são abertas também eles postam. Tu tinha uma pergunta, o que que era da prática? Não, para você falar sobre isso, quais os preceitos do budismo, o que é ser budista,
todas essas questões assim que as pessoas que não conhecem ficam, né, imaginando, por exemplo, que o budismo você precisa, porque a gente sabe que a, um dos maiores preceitos do budismo é aceitar a condição humana, né? Em linhas É, gerais, é aceitar a condição humana. Né? E isso é e difícil para as pessoas, né? Que é entender que o sofrimento faz parte dessa vida terrena aqui na Terra. é, Então, falar sobre então essas questões que você. então eu separei aqui que é, um dos primeiros livros, assim, para quem tiver curiosidade, eu indico esse aqui, Ai, qual é? que é Para para abrir. abrir o coração, Vou anotar. treinamento para a paz, que é do Shagdu Tulku Rinpoche. Esse livro ele é muito interessante porque ele tem perguntas de alunos e Uhum. de pessoas que iam escutá-lo falar, transmitir ensinamentos. Então ele vai falando os ensinamentos e tem perguntas práticas das pessoas, é muito Sim. interessante. O outro livro que eu recomendo é esse aqui. Deixa eu botar mais longe aqui. É. Só que tu. Portões da Prática Budista. Ah. Esse é Portões da Prática Budista. Que também é do mesmo, é do Shagdu Tulku Rinpoche. E depois eu te mando escrito, te mando a foto Sim, sim. dá para Eu postar passo para o ali pessoal, sim. a foto dos livros. Nesses dois, nesse primeiro, no Para Abrir o Coração, são exercícios de meditação para iniciantes. Então ele Hum, tem vários exercícios de meditação para quem quer começar a meditar e encontra dificuldade. Eu pensava assim também, que a gente tem que ter um lugar, tem que ir num lugar para meditar. Não precisa. uhum. Ou A gente acha que pode meditar ou associa o budismo só à meditação, não às outras ou práticas. associa só a meditação. Não, pode meditar na fila do ônibus, na fila do supermercado, qualquer lugar. E neste outro livro aqui, que é o Portões da Prática Budista, é um compilado dos ensinamentos básicos do budismo. Hum, E aí ele, em cada capítulo, ele fala sobre assim a base dos ensinamentos para quem vai começar. Seria assim o início, né? de tudo. Os primeiros passos, os primeiros passos, né? Então, o budismo começa com os 4 pensamentos, que é o nascimento humano precioso, então que é a Uhum. preciosidade desse nascimento humano. E o Shagdu Tulku ele sempre falava, e os professores sempre dizem, a primeira coisa no caminho, não só no caminho budista, porque esses ensinamentos, eles são universais. Universais, sim. Não é só, é universal, não é só do budismo. Para Uhum. quem já leu sobre várias outras doutrinas filosóficas, todos esses preceitos estão em várias doutrinas, Sim. né? Então, o primeiro é o reconhecimento e a aceitação da preciosidade da vida humana. Uhum. E dentro dele está incluso que toda vida humana é preciosa, toda. Uhum. Aí se a gente pensar assim, mas aquele que eu não gosto, aquele que me fez mal, é É uma vida precioso. humana e é É preciosa. precioso. E aí está o desafio, porque o desafio tem um outro, depois das qualidades, né, incomensuráveis, são as 4 qualidades, então tem os 4 pensamentos e 4 qualidades. Todos os ensinamentos são inúmeros, aí tem o 3 isso, 8 aqui, 8 virtudes, os 3, né, tudo eles usam números, né. Das 4 qualidades incomensuráveis, tem a compaixão. Uhum. E aí, quando eles falam da compaixão, se liga com essa da preciosidade da Da vida humana. vida. Então,
todas as vidas são preciosas e se a nossa compaixão não for seletiva, eu vou aceitar e vou compreender que toda vida é preciosa. Uhum. Mesmo daquele ser que eu não gosto, que eu tenho aversão, né? Então, isso traz, assim, para a gente um entendimento de que quando eu vejo desta forma, eu diminuo meu nível de aversão pelas pessoas, Sim. Tem a né? Porque, tolerância, né? Porque aí você se coloca no lugar do outro. sim. E aí, quando a gente faz o link com o pensamento sistêmico, Uhum. né, com as constelações Eu já familiares, estava a aqui gente doida para pensa, falar ok, sobre isso. o nascimento precioso, humano precioso, né? É, E aí eu penso assim, tá, mas como é que eu vou ter compaixão? Como é que eu vou gostar? Como é que eu vou aceitar o fulano, né? Todos estão a serviço. é, Então, o nascimento humano precioso, né? Se a gente olhar por esse ângulo, é, é mais, é mais fácil olhar com um olhar compassivo, de que todos estão a serviço. Então, eu olho é. com compaixão. Eu faço um link com a compaixão. Como que eu vou ter compaixão por aqueles que fazem mal? Se eu olhar pelo ângulo do pensamento sistêmico, eu consigo. Que daí É. eu olho através do viés de que todos estão a serviço, E né? aí Então, entende a lei, né? A lei da causa e efeito. Porque não seria possível uhum, estar em um plano em que tão dual como esse se não houvessem pessoas tão diferentes, né? Não teria, não teria como cumprir tudo que precisa ser, ou que as pessoas não, passassem pelo que precisam aqui. Nesse... É por isso que a Terra é tida como realmente uma escola em que nós temos a possibilidade de lembrar tudo que nós somos, né? Pelo bem, ou de passar pelos processos todos que a gente precisa para lembrar a partir das provas, né? O que chamaríamos de provas da vida. Eu acho que o budismo traz muito isso, né, Ana? Essa coisa traz. a definição do sofrimento, né? Que vem justamente do Sim, apego, do não entender essa do apego e da aversão. vida. É. Então, dentro dos quatro pensamentos, então, o segundo é a impermanência de Uhum, todos os fenômenos, todos os fenômenos. Então, é dito pelos professores, né, por todos os professores, né, budistas, a contemplação da impermanência de todos os fenômenos. Então, quando a gente está passando por um momento que é bom, a gente tem que aproveitá-lo porque ele vai passar. É impermanente. Nada dura para sempre. E quando isso pode trazer um pouco de desconforto, né? Porque a gente está numa coisa boa, a gente quer que dure, né? uhum, Mas a impermanência não vai fazer durar. Mas ela traz conforto, a impermanência ela traz conforto quando eu estou passando por um momento difícil, porque quando eu passo por um momento difícil e desafiador, e se eu olhar pelo ângulo da impermanência de que tudo passa, eu consigo olhar de uma forma mais compassiva, uhum, né? Aquele momento o qual eu estou passando, eu não entro no desespero, né? Porque a gente sempre fica, o nosso mundo ele é dual, né? Tu mesmo tinha falado, né? Então é o apego e a aversão. Então todos os fenômenos, ou a gente se apega porque eu uhum. gosto, ou eu tenho aversão porque eu não gosto. Então eu olho para as pessoas, esta eu gosto, eu tenho apego. Esta eu não gosto, eu quero longe de mim, eu tenho aversão. Isso eu gosto de comer, eu tenho apego. Isso eu não gosto, eu tenho aversão. E a gente fica nessa dualidade. Uhum. Mas tudo é impermanente. Então, se eu olhar por este ângulo, traz um relaxamento dentro do desconforto. Né? O Nenun tem uma frase assim bem interessante que é relaxar no desconforto. Uhum. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, meu Deus, como é que a gente vai relaxar no desconforto? A gente vai relaxar no desconforto
olhando para a impermanência de todos os fenômenos. É. Se for uma coisa boa, eu vou conseguir diminuir o meu nível de ansiedade de que ela vai acabar. Uhum. Aí eu vou curtir o momento, sem aquela ansiedade de que vai acabar. E eu vou diminuir, né, vou relaxar no desconforto quando é uma coisa não boa, que eu não sei quando vai acabar, mas eu olho para ela com esse entendimento. Vai acabar, porque é Uhum. impermanente, Sim. né? E, e eles, os professores, né, sempre falam, e é dito pelos professores, que contemplar a impermanência dos fenômenos traz calma para a mente e para o coração. Uhum. Porque quando eu contemplo a impermanência de todos os fenômenos, eu consigo encontrar um ponto de calma e de equilíbrio dentro do caos. Então, para esse momento que a gente está É vivendo, que começou a perfeito isso aí. viver, Uhum. aqui no Brasil a gente começou a viver em março, e eu tenho praticado isso, assim, tanto a compaixão, né? Quando a gente olha, sai na rua e vê as pessoas como, assim, agindo como se nada estivesse acontecendo. Uhum. Hoje eu ainda estava falando com umas amigas que moram em São Paulo, e uma delas disse assim, hoje eu desci e eu levei a minha filha para ir comprar umas coisas na rua, e eu fiquei assustada pelo que eu vi, porque parecia que era um dia de domingo normal, as pessoas brincando, jogando futebol, a praça cheia, a feira cheia, né, de Uhum. pessoas. E quando a gente olha, a gente começou a viver isso em março, a gente já passou um É, mês disso, é. né? E como encontrar um ponto de equilíbrio no meio disso tudo, no meio do ponto de estar dentro de casa, de não poder sair a hora que quer, do ponto de ter que trabalhar em casa, Uhum. incluindo todos os afazeres domésticos, para quem é mãe, para quem tem família, né? Eu moro sozinha, é mais fácil. Mas para quem tem família, para quem tem filho pequeno, ficar dentro de casa 24 horas, né? É um desafio muito maior. Como é que eu vou encontrar o ponto de equilíbrio no meio disso tudo, Uhum. né? Olhando para a impermanência, né? Olhando, contemplando, né? Depois entram nos outros dois pensamentos que fazem parte dos quatro, né? Então, Uhum. a preciosidade da vida humana, a impermanência de todos os fenômenos, as causas do sofrimento e a cessação do sofrimento. Então, a gente olha para o. Quando eu olho, tem o sofrimento, e como eu posso fazer para cessar esse sofrimento? Né? Às vezes a gente não pode fazer nada, é só uma postura. Uhum. É só uma postura mental à frente daquilo. Uhum. E às vezes esse é o nosso maior desafio. Como que a gente vai lidar com a impotência de alguns fatos que a gente não vai poder mudar? Então, como que a gente vai lidar com isso? Né? E, no início, assim, lá em março, foi o meu maior desafio, porque os meus pais já são idosos, eles moram sozinhos em Porto Alegre, e meu pai não para em casa. E como é que eu vou lidar? Não tem como amarrar, não tem como prender em casa, porque ninguém nunca prendeu ele. Como é que ele vai? Uhum. Como é que a gente vai manter ele em casa? Sendo que os dois também moram sozinhos. A minha mãe sai só em último caso, mas o meu pai sai todos os dias. Ele sai para passear com o cachorro, até aí tudo bem, né? Porque daí sai para passear com o cachorro na praça, não tem gente. É de manhã, 6 da Sim. manhã. Mas ele vai comprar jornal, vai comprar pão, vai comprar carne. E assim ele vai. E aí o meu primeiro desafio foi esse. Como é que eu vou lidar com isso? Uhum. Então eu comecei a contemplar a impermanência daquele fenômeno. Se eu ficasse muito preocupada, eu ia sofrer mais. Então eu resolvi soltar, né?
Eu não cobro mais, né? Porque no começo, assim, os meus irmãos e eu estávamos fazendo isso, de Sim. ligar e cobrar. Fica em casa, não sai. Vou mandar alguém aí para fazer É tal pior, coisa. né? E ele não. É pior, é pior. Então, é observar as causas do sofrimento. As causas do sofrimento para cada pessoa é uma coisa diferente. Então, o que pode causar sofrimento para mim pode não causar para ti. Pode não causar para outra pessoa. E o que causa para ela pode não causar para mim. Né? Então, eu olho para esses fenômenos, né, a causa do sofrimento, e como cessar o sofrimento. Né? Eu não tenho, assim, digamos, um conhecimento profundo e nem autorização para adentrar assim mais profundamente, mas basicamente os quatro Sim, não, pensamentos assim. são esses, né? A preciosidade do nascimento humano, a impermanência de todos os fenômenos, as causas do sofrimento e a cessação do sofrimento. Né? As causas do sofrimento entram naquele ponto do karma, né? Uhum. O que a gente passa de sofrimento, que surge de sofrimento, né, na visão budista, está relacionado com o karma, né? E depois tem as quatro qualidades. Essas quatro qualidades, elas estão presentes em todos os seres e em todos os fenômenos, Uhum. que são a equanimidade. Então, a equanimidade é olhar para todos os seres de forma igual. Todos os seres são iguais. Ai, com isso Todas ainda, as vidas. ainda é difícil para a É, humanidade. é o maior desafio É. para nós como seres humanos, porque se a equanimidade toda a vida é preciosa, não interessa qual vida, se é ser humano, se é um animal, e a equanimidade que todos são iguais, né? Uhum. Então é o maior desafio, né? Então, em todos os níveis, a gente olha para alguém, encontra com alguém e a pessoa não pensa igual a gente. Ah lá, eu gosto de roxo e a outra pessoa não gosta de roxo. Então, eu não vou gostar dela ou eu vou ter aversão porque ela não gosta Uhum. de roxo. Né? Eu como cenoura crua ou assim, mais durinho, né, ao dente. Eu não gosto de cenoura macia. Aí, então, o outro gosta de purê de cenoura. Aí, então, eu não vou olhar para ele de forma igual porque ele gosta de comer cenoura diferente de mim. Sim. Né? Então, assim, isso de uma forma bem simples Uhum. explicando, né? Os professores não usam esses exemplos. Né? Vou deixar claro, assim, que, né, Mas são eu bem tô falando, profundos, assim, né? Ah, eu tô falando, porque assim, quando você não tem equanimidade, 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 vem todo tipo de intolerância, né? todo tipo de intolerância. Porque aí você vê Em coisas qualquer assim. nível. É, tipo, vai para um É, jogo de dei dois futebol, exemplos, vai para um dei jogo de dois futebol, exemplos, por exemplo, e você assistir uma briga de torcedores em que um machuca o outro no nível extremo por causa de um time e outro time, isso aí é completamente irracional. uhum, é. Ah, a segunda qualidade é o amor. Né? O Ah, amor é a base, né, de várias filosofias, ou se não de todas, né, e de todas as religiões, né. sim. O budismo, ele pode ser uma religião, né, se a pessoa precisa de uma religião. Né. Os professores dizem isso, né, então é muito é, difundido e falado no budismo pelos professores. O budismo é uma religião, né? Então, o Shagdu Tuko ele costumava dizer: se a pessoa precisa de uma religião e ela gosta do budismo, sim, o budismo é uma Uhum. religião. Ah, mas se a pessoa tem uma religião, mas ela é simpática ao budismo. É a filosofia de vida, Então, o tipo. budismo é uma filosofia, Uhum. né? É uma doutrina filosófica, não uma doutrina religiosa. Mas se a pessoa precisa de uma religião, então ele é uma religião, né? Mas não necessariamente, né? Então, o amor ele está ligado e tem a ver com a equanimidade. Se eu olho para todos de forma igual,
Então eu estou olhando com amor, Uhum. né? E no pensamento sistêmico a gente tem isso, né? Tem. Ah, né? O amor é a base e a cura, É. né? Agora eu vejo, né? Agora eu Eu olho com incluo. amor. É. Eu incluo, eu olho com amor. A outra qualidade é a compaixão. Uhum. Então, a compaixão é olhar para o outro, seja quem for o outro, com um olhar compassivo, com um olhar de compreensão. Se eu não entendo, se eu não consigo, do meu ponto de vista, entender Acessar. como Eu acho. acessar Eu como acho que a o outro compaixão, está agindo, exatamente, a compaixão é tão profunda, eu acho, Ana. Porque, assim, é, quando a pessoa sente compaixão por alguém ou por alguma situação, ela acessa aquele sentimento, aquele lugar que o outro está e chega até a sentir o que o outro sente. Né? A gente vê muito isso às vezes na constelação, né? Quando nós estamos constelando que a gente está ali, tem aquele campo e acontece algo e parece que o nosso peito, o coração chega dói da situação que está ali. Ou quando a gente vê agora mesmo essas mortes, tudo que tá acontecendo, quando a gente imagina ou sente aquele lugar que a pessoa está e se torna compassivo ao que está acontecendo. Parece que é um sentimento profundo. Tem pessoas que não conseguem é, entender o que é sentir compaixão. Sem julgamento, mas às vezes a pessoa pergunta assim, mas sem julgamento, o que é a compaixão? E compaixão, às vezes não dá para a explicar. compaixão é muito difícil de explicar, mas quando a gente consegue compreender, a gente até fica pensando como é que eu não consegui ver dessa forma antes, Uhum, né? E a compaixão tem a ver com o preceito de não julgar. uhum, Se eu sim, não julgo e se eu olho pelo viés de que todos estão a serviço, todos, é, principalmente aquele que eu menos gosto, ele uhum, está a serviço. Aquele que fez fofoca de mim, sim, aquele que me ludibriou, uhum, aquele que pegou meu troco, aquele que não ligou o pisca, né? Aquele que pegou minha vaga no estacionamento, aquele que furou a fila, é, né? Assim, só para dar uns exemplos assim, digamos, mais deglutíveis mais para a próximos. compaixão, mais próximos, assim, né? Claro que tem níveis e escalas maiores que É, realmente é muito desafiador. E traz uma dor profunda quando a gente olha para aquilo que causa dor e eu tenho que pensar assim, pai, eu tenho que ter compaixão. Como é que eu vou ter compaixão? uhum, Aí hoje eu alio o pensamento sistêmico, né? Então eu olho com compaixão porque eu penso, ok, isso está acontecendo porque tem algo maior uhum, para ser visto. é, E esta pessoa está a serviço, né? Esta ação dela, saúde, obrigada. esta ação dela vai gerar compaixão em outras pessoas, Uhum, no resultado daquela ação. Mesmo que aquela ação não seja boa, quem está assistindo pode ter compaixão pelo resultado e mudar o seu sim, ponto de vista. sim, Então, quando eu olho dessa forma, para mim fica mais. Eu volto àquele ponto de relaxar no desconforto. uhum, Daí eu dou uma relaxada naquele desconforto que aquela ação me causa. Porque aí eu olho para o além. Eu digo, ok, né? Jogou a pedra lá, respingou. E aí aquele respingo atingiu alguém que vai mudar a sua forma de atirar a pedra, sim, sabe? Então, esse olhar que faz, que traz esse entendimento de compreender de uma forma diferente, né? Não sei se eu fui clara, sim, mas sim, eu vejo dessa forma, né? uhum. E, e a última qualidade é a alegria genuína, alegria ilimitada. Ai, Então, gostei dessa. é, tem até livros sobre isso, sobre felicidade genuína, Sim, alegria genuína.
a alegria ilimitada, né? A alegria genuína e ilimitada, ela traz a felicidade genuína. E a felicidade e a alegria genuínas, elas basicamente elas não estão atreladas a um fato. Então, quando eu sinto a felicidade, eu estou feliz, porque eu estou viva, Uhum. porque eu tenho casa, porque eu tenho saúde, porque eu tenho um trabalho, porque eu consigo ter subsistência no básico, porque eu tenho família, porque tem alguém que consegue me ajudar, me prestar auxílio. Uhum. Então, se eu tenho alegria nas coisas mais simples, né? Se eu consigo, onde quer que eu esteja, a gente está num lugar, nós aqui que moramos em Garopaba, a gente está num lugar Privilegiado. privilegiado, né? Um pedacinho de paraíso, É. né? Uma bolha, né? Então a gente está numa bolha de um paraíso, né? Uhum. Aqui na Terra. É Então, se eu verdade. consigo sentar ali na beira da praia, ou agora que eu não posso ir, mas assim, se eu consigo olhar para as árvores que tem na frente da minha casa e contemplar o sol que está lá do outro lado, né? E ter uma alegria, porque eu posso ter esta possibilidade de, quando chega o final da tarde, eu ir no meu pátio e Uhum. olhar para essa luz que vem através, que está lá atrás, mas cruza essas árvores, e olhar para aquilo ali, por minutos que seja, sabe? E eu ter a alegria de eu poder estar ali olhando, porque é um lugar calmo, porque é um lugar tranquilo, porque eu posso fazer isso e ouvir o barulho dos passarinhos e do vento. É uma alegria genuína, que vai me trazer a felicidade genuína, que não está Uhum. atrelada a algo ou alguém. Então, a felicidade Ao genuína e a alegria externo, né? genuína, Que não está ela atrelada não ao vem do externo. externo. Do ter, né? Ela é do ter, né? Então, se eu olho para um fenômeno da natureza e aquilo me traz alegria, é uma alegria genuína. Mas Uhum. não assim, eu estou feliz porque por causa do dinheiro, ou por causa da minha condição social, ou porque eu tenho um relacionamento, ou porque aquela pessoa fez algo para mim e me deixou feliz. A genuína, a felicidade e a alegria, ela tá além disso, né? E apesar disso, então é Sim. além, né? Então não é. Eu até estava ouvindo uma outra mulher falar sobre isso, não tem nada a ver com religião, ela estava sobre física quântica, né? E ela diz assim, o termo em inglês é muito bonito de compreender, é happy ever after. Sim. Seria assim, Feliz. é ser feliz apesar de qualquer coisa, ou Coisa. Sim. apesar de tudo. Então, a felicidade genuína é isso. É tu encontrar um ponto de alegria e de felicidade apesar do que está acontecendo Uhum. no mundo. De qualquer coisa. É difícil quando eu penso que não muito longe tem gente morrendo. Não Uhum. muito longe tem pessoas matando. Não